Boa noite, meus irmãos. É com bastante alegria que estamos aqui novamente em mais um estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa casa espírita, o Centro Caibar Schutel, aqui de Pompeia. Então, antes de iniciar, vamos realizar a nossa prece, fechando nossos olhos, trazendo a nossa mente até esse momento, rogando a Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão que nos é modelo, que nos é guia, pedindo permissão para mais esse estudo aqui dos seus ensinamentos, aqui nesse singelo momento, pedindo amparo dos mentores, dos trabalhadores da nossa casa espírita, e rogando para que nossa mensagem, para que essas reflexões possam ser bem entendidas por todos nós e principalmente que possamos vivenciá-las após esse momento de nosso estudo. Que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos. Estou de óculos, me desculpa, mas a idade chegou, segundo o meu oftalmologista. Então, eu não consigo mais ler nada sem ter um óculos, sem usar um óculos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Buscai e Achareis. Nós não vamos estudar de uma forma sistemática esse capítulo. Quando eu falo sistemática, é ler parágrafo por parágrafo, mas sim buscar o conceito desse capítulo, Buscai e Achareis. Tá? Como sempre, eu vou colocar alguns slides para auxiliar a nossa organização, nosso acompanhamento de todos nós. E espero que ajude. Então, a primeira coisa que chama atenção nesse capítulo é que ele é relativamente breve, tá? Ele tem pouquíssimas páginas. Se eu não me engano, é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é composto por 3 partes, ele é dividido em 3 partes. Que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, e não vos afadigueis pela posse do ouro. Ok? Então são essas 3 partes. E com a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer mais claridade, explicar melhor as passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, sempre os capítulos começam com uma citação de algum evangelista, citações dos evangelhos, né? E depois traz todas as explicações, né, necessárias a essas frases. Então, aqui não é diferente. Ele coloca uma frase que eu acho que é a frase central desse capítulo, né? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E àquele que bate a porta abrir-se-á. Isso está em Mateus, ok? Mas semelhante a esse, os outros evangelistas também trouxeram esse ensinamento, mostrando que ele foi assimilado e repetido por todos que acompanharam Jesus. Então, por exemplo, Lucas citou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, esse são uma parte dos textos evangélicos que são citados e o capítulo se discorre a partir daí, ok? Bom, coisas importantes que eu vejo. Tem 3 nessa frase: pedi e obterei, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Nós temos 3 ações aí, né? Pedir para obter, buscar para encontrar e bater para abrir a porta. Abrir a porta significa receber a ajuda que você foi buscar, encontrou e pediu.
Tudo isso daí são ações. Tudo são atitudes que a gente toma, seja para pedir, seja para buscar, seja para bater, mas de longe, o esforço maior, o que implica em mais tempo nosso, em mais quantidade de energia despendida, é a ação de buscar, mais do que pedir e mais do que bater. Então, buscar, realmente, nessa frase toda, é a que traz essa noção maior de esforço. E aí, pega algo conosco. Porque toda vez que a gente fala em esforço, causa algum desconforto na gente. Nós temos uma tendência natural, tá? Em geral, de achar o esforço algo incômodo. Então, essa é uma palavra-chave. Tendo em vista isso, que o esforço é algo que ele é incômodo, que ele traz uma noção de incômodo, vem uma pergunta, que eu acho uma pergunta muito honesta. Tá? Por que buscar? Por que não apenas pedir e obtereis? Certo? É uma frase, é uma afirmação. Você pede e você obtém. E mais do que isso, por que me vem essa pergunta? Porque desde cedo, desde a nossa infância, pelos nossos pais, avós, pelas religiões que nós seguimos, nós aprendemos a pedir. Pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir ao nosso anjo guardião, pedir aos mentores, aos bons espíritos, aos diversos santos de outras religiões. Então, nós aprendemos que nós temos que pedir. Mais do que isso, ao longo dos textos bíblicos, de toda a Bíblia, não só nos textos dos evangelistas, traz essa noção de pedir para obter algo, como se fosse algo, como se fosse determinante. Você pede que você recebe. Então tem um exemplo, também que está em Marcos, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. É uma frase para mim muito clara. Você pede e você obtém. No Velho Testamento tem outros livros, né, da Bíblia que trazem isso. Tem um exemplo, Jó. Em Jó 16, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Isso está em Jó. Diferente dos evangelistas e traz essa noção de pedir e receber. Outro ponto que chama atenção, o próprio buscar e obtereis, como eu disse, é um capítulo bem curto do Evangelho, muito curto. E para pedir, para a ação de pedir, que está correlacionado com prece, nós temos 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio pedir e obtereis e toda uma coletânea de preces nos orientando a como fazer um pedido, a como nos dirigirmos à divindade. Bom, todos nós já intuímos que não é bem isso, por todos os estudos que nós estamos fazendo, pela nossa vivência, não é bem isso, mas o que eu estou querendo é trazer então isso agora para o racional, ou seja, a gente refletir um pouco, tornar isso claro, por que é necessário buscar, ok? Então, para a gente entender essa necessidade de buscar, eu vou trazer 3 conceitos, 3 pontos importantes aqui para a gente considerar, para a gente trazer isso para o racional. Que então nós vamos falar um pouquinho sobre atributo da divindade, nós vamos falar sobre leis divinas e nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Nós vamos correlacionar, concatenar essas coisas com os conceitos que elas trazem para entender o porquê que precisamos buscar. Ok? Bom, atributos da divindade. Começamos o Livro dos Espíritos, o estudo em 2020, já começando pelo estudo de Deus, então nós já vimos, mas vamos repetir. Quais são os atributos da divindade que está lá na introdução do capítulo dos Espíritos?
Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E aqui a gente cabe destacar a palavra justo, ou seja, são atributos infinitos de Deus, e quando a gente fala que um dos atributos dele é justiça, ou seja, ah, ele é justo, perfeitamente justo em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então é importante entender isso. Também devemos lembrar sobre as leis divinas, ok? Esse ser que tem infinitos atributos, ele determinou leis que regem a nossa relação moral da criatura com o Criador, de nós para com Deus. Então, na questão 648 do Livro dos Espíritos, Kardec, eu vou citar a questão aqui, mas o que Kardec faz? Em nenhum local está escrito quais são as leis divinas de uma ordem, por exemplo, como na passagem de Moisés, que tem os mandamentos escritos um a um. Kardec ele não teve isso, mas ele propôs. Ele falou, quais são as leis divinas? Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a de justiça, amor e caridade. Isso Kardec propôs numa pergunta aos espíritos e perguntou, está adequada essa divisão? E os espíritos aqui responderam na questão 648, que essa divisão é muito semelhante às partes, né, de Moisés, e de certa forma abrange todas as coisas, todas as circunstâncias da vida, o que é essencial, ou seja, os espíritos concordam com essa divisão. Podes, pois, adotá-la. Então os espíritos falavam, pode adotar essas divisões, essas leis divinas. E aqui que eu vou citar, no finalzinho da questão, ele traz uma coisa que é importante para a gente gravar. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, que é amor e caridade. Okay? Então, as leis divinas são leis que regem, que foram criadas e determinadas por Deus, por aquele ser de infinitos atributos, para conduzir, para organizar a nossa relação moral de criatura e criador. Essas leis divinas, cabe lembrar também, que elas são muito regulares. Por que é importante dizer isso? As leis naturais, nesse próprio capítulo dos Espíritos, que fala de leis morais, os Espíritos são claros ao Kardec, falando que todas as leis da natureza são leis divinas. Então, por exemplo, uma lei física que nós aplicamos aos nossos cálculos, aos nossos projetos, às nossas tecnologias. Toda vez que nós aplicamos essas leis para projetar algo, para fazer algo, seja para mandar um foguete na Lua, sempre vai dar o mesmo resultado. Elas são regulares, organizadas e, assim como essas leis naturais que nós conhecemos, estamos conhecendo bem hoje na nossa sociedade, as leis divinas também, essas leis morais que foram citadas aqui, também são organizadas, regulares, ou seja, elas sempre são constantes. Ok? Então é importante lembrar isso. E por fim, eu queria trazer o conceito aqui do livre-arbítrio. Quando a gente pega no dicionário, em outras obras, traz vários significados. Eu trouxe aqui apenas o significado espírita, que está em Obras Póstumas, capítulo 3. O que é livre-arbítrio? Para o Espiritismo, é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Bom,
O livre-arbítrio é uma característica indissociável da inteligência. Ou seja, o fato de nós podermos tomar decisões e direções da nossa vida é um sinal inequívoco da inteligência. A partir disso, né, nós temos a liberdade de realizar nossas próprias escolhas, de seguir o nosso próprio caminho através do nosso livre-arbítrio. Sem esse livre-arbítrio, nós seríamos máquinas, sem mérito nenhum por praticar o bem ou consequências por praticar o mal. O fato de nós podermos escolher é que nos dá tanto a recompensa quanto a necessidade de reparação diante das nossas escolhas. Ok? E por que eu trouxe tudo isso? Tá? Por que, então, foi necessário a gente passar por esses pontos para entender por que é necessário buscar e não é suficiente apenas pedir? A justiça de Deus é infinitamente sábia e igual para todos. A lei divina, portanto, ela é igual para todos os seres e todos os locais. E ninguém pode escapar às leis divinas. Escapar é uma palavra forte, mas significa que ninguém pode fugir da ação da lei divina, desse relacionamento com a divindade. E nós temos total liberdade de escolher, mas também de assumir as consequências da nossa escolha. Bom, a ação de buscar, então, gente, ela está diretamente, faz sentido para nós, ela está diretamente ligado a duas leis divinas, que é de trabalho e de progresso. Então, a ação de buscar, ela está totalmente vinculada às leis que aquele ser de infinita sabedoria, de infinitos atributos, determinou. Então nós não podemos entender que sem buscar, sem a busca, nós estamos agindo conforme a lei. Não, não estamos. Buscar representa seguir a lei. Essas leis nos mostram, então, que nós devemos trabalhar pelo nosso próprio progresso espiritual. Nós não vamos simplesmente pedir e receber esse progresso espiritual sem a ação, sem o esforço de busca. Porque senão estaria contra a lei divina. E desde que nós somos livres para escolher, é justo a gente responder por essas nossas escolhas. Então, a nossa noção de justiça, que ainda é muito básica, não é uma noção de justiça ampla o suficiente ainda. Mas uma pessoa, um espírito que decide, que escolhe trabalhar incessantemente pelo seu progresso, ele tem diferença refletida na lei do trabalho de um espírito que escolhe não trabalhar com a mesma intensidade pelo seu progresso, que decide deliberadamente diminuir o ritmo, atrasar ou mesmo ignorar completamente um determinado período. Então, não é justo esses dois espíritos que tiveram atitudes diferentes fazer o mesmo tipo de pedido, o mesmo pedido para a divindade e receberem de volta a mesma coisa. Então, se nós consideramos Deus como um ser infinitamente justo, criador de leis divinas, incluindo elas o trabalho e o progresso, nós não podemos entender que se furtar a buscar está de acordo com Deus, está de acordo com tudo que nós lemos até hoje. Então, por isso que é importante, apesar de a gente ter forte essa noção de pedir, 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 não é só pedir, precisamos buscar. Pensar que Deus tudo nos dará em contrapartida, sem uma contrapartida de esforço,
Então, pessoal, é não ter entendido, não ter compreendido bem ainda as sublimes promessas do Evangelho. Por que sublimes? Porque toda a história de Jesus, as histórias dos livros que nós lemos, mostram que o esforço, a busca, faz parte do Evangelho também, faz parte da recompensa. Bom, seguindo, o que é pedir então? Certo? Puxa, tá claro que nós precisamos buscar, mas ficou talvez uma lacuna aí. O que é pedir? Então, pedir, gente, toda vez que a gente pede, faz uma prece, nós não estamos informando a Deus de algo que nós estamos precisando, como se a gente ligasse pelo nosso pai, nós moramos em outra cidade, ligamos para o nosso pai e falamos pelo que nós estamos passando. Lembra, lá atrás, Deus é onipresente e onisciente. O que significa? Ele é onipresente, significa que ele está conosco no presente, agora. Não só no passado e nem vai estar só no futuro. Ele está agora, em todos os instantes. Daqui 10 segundos, ele está agora. E ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Nós não precisamos falar para Deus o que nós precisamos, porque ele sabe. Pedir, mesmo assim, pedir não significa que as leis do trabalho e do progresso vão ser mudadas porque nós estamos pedindo. Pedir, o que é pedir então? O que é fazer uma prece? É nos colocar numa posição de humildade, demonstrar um autoconhecimento de nós mesmos, porque nós estamos, quando a gente faz aquela prece sincera, não aquela prece que a gente imatura, como nós já estudamos também, mas uma prece sincera, onde a gente, em pensamento, entendemos nossas fraquezas, nossas limitações, ou mesmo um erro que nós cometemos, dentre tantos. Quando a gente faz isso, a gente se coloca numa posição humilde. E aí, nesse momento, nós mudamos a nossa vibração. E aí, mudando a nossa vibração, nós somos capazes de receber e de perceber ajuda, o auxílio, que vai nos sustentar na nossa busca. Então, essa é a correlação de pedir e buscar, pessoal. Quando a gente pede com sinceridade, nós mudamos a nossa vibração, nós nos colocamos numa posição mais humilde, e aí nós conseguimos obter e principalmente perceber a ajuda que vai nos sustentar nessa busca. Quantas vezes a gente está, muitas vezes, confuso, mais buscando algo, algum problema, mais preocupado em reclamar e em não entender, e nós não percebemos as coisas boas que estão acontecendo. No entanto, quando nós nos acalmamos, nos serenamos, quando a gente entende as nossas limitações, as nossas fraquezas, nossa vibração muda e a gente começa a perceber que determinadas coisas que acontecem são a melhor coisa que podia acontecer naquele momento. Ok? Então eu espero ter deixado claro um conceito básico, simples, mas por que não é suficiente pedir? Por que nós precisamos buscar? E onde um conceito está correlacionado com o outro. Ok? Seguindo, né? Bom, já entendi que nós precisamos buscar. Mas como buscar? Buscar que jeito? Então, tem uma passagem aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 7. O André Luiz, ele, no início ali do livro, já dentro da colônia Nosso Lar, ainda obtendo vários esclarecimentos dos amigos espirituais que estavam lá, então foi dito a ele, num questionamento que ele fez. Então, dito direto a ele. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber: desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo.
Então aqui já nos dá uma pista do que nós vamos trabalhar agora no conceito de saber como buscar. Buscar o quê? Como fazer essa busca? Porque, voltando um pouquinho, eu consegui um autoconhecimento, eu consegui me colocar numa posição humilde, eu elevei meu pensamento à espiritualidade maior e pedi. Só que ainda depende de mim buscar, eu que tenho que buscar. Então, como eu vou fazer isso? Aqui dá uma pista, foi dito para o André Luiz que ele estava com uma dúvida semelhante lá em nosso lar. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente entender um pouquinho sobre desejo, sobre desejar. O que é desejo? Desejo é algo que reflete as nossas aspirações, nossos objetivos e nosso propósito. No livro Ação e Reação, vou mostrar aqui, esse livrinho aqui, ó, que é também do André Luiz, do Francisco Xavier, numa das passagens, um dos mentores mostra uma coisa muito importante, que ele cita que todos nós, sejam encarnados ou desencarnados, nós temos vários desejos. Mas todos esses desejos gravitam em torno de um desejo central, que é peculiar, que é particular de cada um de nós. E esse desejo, a partir dele, numa cadeia complexa, vários outros desejos, várias outras aspirações são criadas e são exteriorizadas pelo nosso pensamento, ou seja, saem daqui, de forma que isso compõe, que isso colore, que isso dá o aspecto, inclusive, da nossa aura. Então, desejo é algo que todos nós temos e tem uma diversidade enorme. Nós temos desejo de conhecimento, nós temos desejos sensuais, de domínio de outras pessoas, desejos materiais, que esse é o que a gente sempre está batendo. E geralmente esses desejos são insaciáveis. Eles vêm em grande, uma intensidade muitas vezes grande. E por quê? Por que a gente tem esses desejos, muitas vezes em quantidades insaciáveis e que nos move? Porque está ligado à lei do progresso. Nós, como os espíritos, precisamos progredir. E o que nos faz progredir é justamente essa necessidade, são nossos desejos. Só que, no entanto, tá ali, são desejos, ele tem uma grande intensidade e muitas vezes nos causam aflições. Por quê? Porque eles podem virar paixões. Um desejo desenfreado, fora de controle, sem o necessário racional em torno dele, ele vira uma paixão e isso causa muito transtorno e muita aflição para nós. Então, acho que aqui é importante, resumindo, desejo é algo normal, é algo que todos nós temos. Nós temos um ponto central de desejos que a gente, só com autoconhecimento e com muito esforço mental, que a gente começa a perceber por onde gravita esse desejo, esses desejos nossos em relação ao central. E é normal, faz parte da lei do progresso desejar. Então, eu tenho muitos desejos. Mas aí vem uma coisa, que vem a vontade. Ok? Então, o que é desejo, o que é vontade? Então, no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, esse livrinho aqui, ó, é um livro ótimo. Esse livro aqui do Emmanuel, eu vi uma palestra do Haroldo certa vez, que ele disse que a proposta do livro era ser como se fosse uma cartilha para os reencarnantes ao nosso mundo material. Ou seja, o espírito está preparado para reencarnar. Esse livro, Pensamento e Vida, traz um conjunto de pensamentos, de dicas, que serve para orientar a vinda desse espírito aqui, para ele não cair nas provas que ele vai passar. Então, Emmanuel fala que vontade é o que disciplina nossos desejos,
que decide pelo nosso movimento ou inércia em relação a esses desejos, ou seja, se nós vamos correr para atendê-los, nos esforçar para atendê-los ou não. Então, vou ler um trechinho aqui que eu acho que é muito importante, onde o Emmanuel fala assim, que a vontade é o mais determinante, é o mais forte, é soberana em relação aos nossos desejos e paixões. Então, por mais que eu os tenha, a vontade é soberana. O cérebro, aqui citando agora o livro, o cérebro é um dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do nosso destino. Então, pessoal, olha como que é importante a vontade. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos, eu não lembro agora a questão correta, mas onde é perguntado aos espíritos se é possível nós resistirmos aos nossos desejos, às más inclinações, perdão, e os espíritos respondem sim, de forma muito fácil, o que falta é vontade. Ou seja, nós podemos ter desejos insaciáveis em grande quantidade, de uma diversidade grande, mas a vontade é o que nos vai direcionar em relação a um ou a outro, ao desejo de um bem ou um mal a nós mesmos. E sem a vontade, gente, nós podemos pegar e sucumbir a um desejo ou uma paixão e passar depois séculos tentando reparar, tentando resgatar, às vezes, um desejo que toma conta de nós. Ok? Um desejo ruim, obviamente. Então, essa correlação de desejo e vontade. Desejo nós os temos e a vontade nos dirige. Então, nós precisamos lembrar que nós somos um espírito imortal vivendo uma experiência humana. E que saber desejar e saber direcionar através da nossa vontade esses desejos é uma coisa que tem que impactar toda a nossa jornada de vida espiritual. Nós temos que lembrar disso. Nós estamos aqui estudando para isso mesmo. Nós temos, então, limites na nossa liberdade. Limites no que a gente pode fazer. Porque dependendo do que nós escolhermos, dependendo dos nossos desejos que a gente decidir atender, nós podemos impactar outro. Então, esse é um limite. Isso é uma pista de também saber como buscar, como desejar. Nós ainda... o conhecimento do bem legítimo é importante para a gente pegar e imprimir nossa vontade em relação ao desejo. Então, hoje, nós temos uma necessidade, nós temos uma característica sensorial muito grande. Acho que essa é a palavra melhor que encaixa. Ou seja, nós só desejamos o que nos dá prazer. Muito dos nossos desejos envolve o que nos dá prazer sensorial. Seja uma comida, seja algo que nos faça sentir bem. E exige muita maturidade e muita coragem de a gente abrir mão de um desejo sensorial nesse estágio que nós estamos, que é agradável, para abrir mão desses desejos e adotar um desejo mais moral, que vai trazer um bem legítimo a nós mesmos. Então, quando a gente fala como desejar, como buscar, nós precisamos entender o que faz bem a nós mesmos e entender que a gente é sujeito a armadilhas dos nossos desejos sensoriais e que nós precisamos coragem e força para abrir mão deles em relação a um desejo desagradável. Então, por exemplo, tem um músico que ele fala, que ele contava
que se ele ficasse um dia, apenas um dia sem tocar, ele não percebia nada. Se ele ficasse 2 dias sem treinar, sem tocar, ele dizia que ele começava a perceber alguma diferença. Se ele ficasse 3 dias sem tocar, a plateia dele ia começar a observar a diferença. Então, para ele conseguir atender esse desejo, conseguir esse desempenho, ele tinha que treinar, ensaiar bastante, 6, 8 horas por dia. E isso é uma disciplina que não é muito agradável. Mesmo que seja algo que a gente goste, é uma disciplina forte que você tem que fazer para ter, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia que ele tinha que fazer para ter 1 hora, 1 hora e meia de desempenho. Então, é importante a disciplina, o esforço e ter a noção de que nem tudo é agradável quando a gente está em busca do nosso bem legítimo. Não é agradável do estágio que nós estamos. Num estágio mais superior, mais purificado, isso passa a ser a única coisa agradável. E tomar cuidado, gente. Como é que a gente busca saber desejar? Ter cuidado com nossos desejos e paixões inferiores. Para isso, a gente precisa ler muito, estudar muito, se autoconhecer e conhecer um pouco do que é bom, do que é bom para o nosso espírito, que é o que nós estamos fazendo e tantos outros fazem em outras casas. Ok? Então, para refletir, para resumir, como desejar? Como buscar? Primeira coisa, o que eu estou desejando, o que eu estou buscando, está de acordo com as leis divinas? Aquelas que nós citamos lá atrás? Esse é o motivo delas existirem. Elas dirigem, organizam a nossa relação nossa com Deus. E nós queremos se aproximar a Deus. Então, nós temos que seguir essas leis para estar cada vez mais próximos dele. Então, se o que eu estou fazendo não segue essas leis, já é uma pista do que eu estou fazendo, do que eu estou desejando, não é o correto. A principal lei, e que nós batemos tanto no estudo do nosso Evangelho, amor e caridade. Questão 621, 648 dos Espíritos. Questão 621 fala, os Espíritos respondem a uma pergunta de Kardec, que perguntou, onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Lei do progresso, do trabalho, do amor, da caridade, está aqui. Então nós temos noção, nós temos uma intuição do que é o correto. Então, uma regrinha fácil, sempre pensa nas leis divinas. Outra dica, que eu acho que talvez é as mais claras para nós. Seguir Jesus, gente. Nós estamos aqui falando de Jesus, olhando os ensinamentos dele. Vamos seguir o que ele fez. Eu estou fazendo com os outros através do meu desejo. Eu estou do cumprimento do meu desejo, da busca do meu desejo. Eu estou fazendo aos outros o que eles gostariam, o que eu gostaria que fosse feito comigo mesmo? É uma pergunta. Isso nos ajuda a orientar a nossa busca. Estou tendo atitudes amorosas, no sentido mais amplo de amor, para comigo mesmo, para com o próximo? Amar ao próximo como a si mesmo? Fazer a ele só o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, são, acho que, 3 valiosas dicas para orientar a nossa busca. O que buscar, o que desejar, como buscar depois de pedir. Seguir as leis divinas, pensar em como, nos conselhos de Jesus, nas passagens de Jesus, se eu estou seguindo ele. Ele é nosso modelo. Ok? Por fim, para exemplificar um pouquinho essa questão de disciplina, eu vou trazer aqui um pensamento do Gandhi, esse irmão que foi tão genial, tão inspirado durante toda a sua vida, e que entendeu esse conceito. E ele colocou dessa forma aí. Tenha sempre bons pensamentos, porque esses pensamentos se transformam em suas palavras.
Tenha boas palavras, porque suas palavras se transformam em ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. E tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. A importância do trabalho, da busca, da disciplina, do esforço, desde os seus menores e mais íntimos pensamentos. Eu acho que isso daqui é muito, muito bacana para mostrar que essa busca, esse esforço tem que estar constante na nossa vida o tempo todo. E ao final aqui agora, nós vamos ler, eu vou ler na íntegra, só um trechinho do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Tem no capítulo 109, um capítulo que tem o nome 3 Imperativos. Ele resume do jeito do Emmanuel tudo que nós falamos aqui. Então, Emmanuel, pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Acho que resume bem o que nós falamos. Eu acho que não dá para comentar mais do que o Emmanuel, ser mais claro do que ele foi aqui nessa mensagem. E por no final, gente, como sempre fazemos, o que isso impacta na nossa vida? O que conhecer isso pode e deve mudar a minha vida? Primeira coisa, consciência que nada vai vir de graça, nada vai vir sem esforço e que nós devemos buscar para a gente progredir. Viver essa experiência de desejos, de ter muitos desejos, de ter desejos muito fortes e de escolher é natural na nossa jornada de espírito, é natural nessa vida, foi nas anteriores e será por muitas ainda para nós. E principalmente para a gente aprender a desejar bem, nos autoconhecer, saber o que está motivando nossos desejos, o que está fortalecendo alguns desejos, e conhecer o bem, conhecer Jesus, conhecer o amor, a caridade, para a gente aprender a escolher e buscar o que realmente é bom para nós mesmos. Pessoal, era isso, é um capítulo curtinho. Espero ter passado a mensagem para vocês. Espero que todos nós possamos ter entendido, a nossa necessidade de esforço e de busca. E agora nós vamos encerrar com uma breve prece também. Respirando, acalmando os pensamentos, voltando nossa mente agora para esse momento de prece e agradecer a Jesus
nosso querido mestre, nosso querido irmão, por mais essa oportunidade que tivemos de estudar, de dedicar nosso tempo, nossa busca, nosso esforço, pelo bem maior, pelo bem de nós mesmos, pelo bem de todos, estudando os seus ensinamentos, Mestre Jesus, que são cheios de verdades eternas, são cheios de orientações para a nossa jornada de espírito imortal que somos. Que nós possamos ter uma boa semana, que nós possamos estar preparados para vivenciar esses ensinamentos e que todos nós possamos, na próxima semana, estarmos juntos aqui para mais estudo, para mais conhecimento, para mais busca. Que assim seja. Pessoal, então obrigado. Agradeço a todos. No finalzinho do vídeo eu vou deixar uma bibliografia dos materiais, vídeos, palestras que eu consultei. E até a próxima. Até mais.